Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. Ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Mantenha suas orações, não pare de orar, ore continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem sem cessar. Orem, orem, orem. Eu tenho um sonho e vou realizá-lo mais cedo ou mais tarde, que é abrir a oração no altar e nunca mais parar. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, até Jesus nos chamar. Reuni um grupo de obreiros, de intercessores, tão grande a ponto de conseguir fazer esse rodízio e assim sustentar 24 horas todos os dias, de oração, de jejum e de louvor. Glória a Deus, uma hora eu consigo chegar lá, uma hora vai dar certo, e sei que tem pessoas que vão me ajudar nisso. Isso é uma benção, já pensou? Você saber que faz parte de um ministério, que está orando o tempo todo, você está dormindo, a igreja está orando, você está trabalhando, a igreja está orando. Alguém está trabalhando e você está orando. Alguém está lá viajando e você está orando. Os que gostam de louvar estão louvando, termina um, vai o outro, sai um, entra o outro, vai o outro e assim vai. Um termina o jejum, outro abre o jejum, um fecha o jejum, outro abre o jejum e vai 24 horas por dia. Muito bom, graças a Deus. Vamos chegar lá, tá ligado assim. Eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus. Em Gênesis 48, versículo 9, eu vou ler aqui um texto, porque eu quero tirar daqui uma mensagem que penso que o Espírito Santo quer dividir conosco. Diz assim: quando Israel, Jacó, viu os filhos de José, seus netos, perguntou: quem são esses? Respondeu José, seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Traga-os aqui para que eu possa abençoá-los. O avô está dizendo: traga meus netos aqui para que eu possa abençoá-los. E Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede também ver seus filhos. Glória a Deus. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se rosto em terra. O José, a maior autoridade que existia no Egito, o governador de todo o Egito, diante de quem todo mundo se ajoelhava, como costume da época, estava se curvando diante de seu pai, com o rosto até o chão. Olha como as coisas eram antigamente e compare como elas são nos dias de hoje. O José, uma grande autoridade que não se curvava diante de ninguém, mas se curvou diante do pai dele para ser abençoado. Levou seus 2 filhos, Manassés e Efraim, para que o avô abençoasse. Pois eu sou desse tempo. Eu sou do tempo em que o pai abençoava seu filho, a mãe abençoava sua filha. Eu sou do tempo que o filho pedia a bênção ao seu pai, pedia a bênção à sua mãe, ao seu avô, à sua avó. Eu até acredito que algumas coisas de antigamente não são possíveis de fazer mais hoje. Mas não fazer nada? Não existir mais nada sobre isso? Ou quase nada? É um grande desperdício. Eu, como líder religioso, ministro da palavra de Deus, tenho poder para abençoar. Eu, como pai, você, como pai, tem poder para abençoar. Como avô, tem poder para abençoar. Então abençoe. Eu aprendi em casa, ainda pequeno, todas as noites antes de me deitar, eu e meus irmãos íamos até meus pais, beijávamos os 2 e pedíamos a bênção. Eles respondiam: Deus te abençoe, dorme com Deus. Quando eu levantava e saía para a escola cedo, antes das 7 da manhã, meu pai já tinha saído, mas
ia me despedir da minha mãe para ir à escola, o que eu falava? Benção, mamãe. Ela dizia, Deus te abençoe, vai com Deus. Era assim. Não é um jeito de falar, não é um costume ou um ritual qualquer. Tem poder aí. Há poder nisso. As pessoas estão desperdiçando a oportunidade para liberar esse poder sobre os seus filhos. Antes de deitar, depois que acorda, antes de sair para a escola, depois que chega da escola, antes de sair para o trabalho, depois que chega do trabalho, antes de sair para uma viagem, depois que chega da viagem, quando liga ou manda uma mensagem por telefone, já envia pedindo a bênção, com certeza você vai recebê-la de volta. Uma senhora me ouviu pregar isso e disse assim, bispo, quando meus netos chegam em casa, eles dizem assim, oi vovó, eu digo, oi, mas Deus te abençoe. Pede bênção. Bênção, vovó. Deus te abençoe. Pede bênção. Pede bênção pro tio. Eu chego na casa da minha mãe, às vezes meus sobrinhos pequenos estão lá. Oi, tio Tenir. Pede bênção pro tio. Bênção, tio Tenir. Estou ouvindo a Elisa falar. Bênção, tio Tenir. Ela fala bonitinho. Davi. E os sobrinhos maiores, o Caleb, que já tem aí 18 anos, benção, tio. Rapaz, é um pouco diferente, né? Ele veio, já me cumprimenta, todo educado. Benção, tio. Mas pede benção, ele tem 18 anos. Meus filhos, benção, pai. Benção, pai. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O José estava se curvando diante do pai dele para ser abençoado. José tomou os 2 filhos, Efraim, e colocou à direita dele, perto da mão esquerda do Israel. E Manassés, que era o mais velho, à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e aproximou-os dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, e a mão esquerda pôs sobre a cabeça de Manassés. Ele cruzou os braços e os abençoou, dizendo, que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Ele disse, não, pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou-se e respondeu, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo, o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão, e foi falando da bênção. Veja que o José colocou o filho mais velho aqui na mão direita de Jacó, de Israel, e o filho mais novo aqui na mão esquerda. Quando Jacó nem enxergava mais, foi abençoar os dois, ele cruzou os braços e colocou a mão direita sobre a cabeça do Efraim, que era o mais novo, o caçula, e a mão esquerda sobre Manassés, que era o mais velho, e foi abençoando. O José foi trocar a mão de volta e vai daqui, vai dali. Veja a importância das coisas. Na cabeça do José e no costume da época, essa mão direita tinha um significado, uma unção. Essa mão esquerda tinha outro significado, outra unção. E mais do que isso, o Israel, o avô, estava ali abençoando os filhos e profetizando o futuro deles. Antigamente, o que os pais falavam, o que os avós e avós falavam, acontecia. Isso hoje não é mais assim, será que não? Não dá mais para fazer desse jeito. Hoje eu não vou chegar diante do meu pai ou do meu avô e me ajoelhar e colocar o rosto no chão. Tudo bem, tudo bem.
Até penso que isso não se aplica hoje mesmo, mas pedir a bênção, isso se aplica. Receber uma oração, sabe? Agora você como avô, você como pai, pôr de vez em quando a mão na cabeça, Deus te abençoe, meu neto, Deus te abençoe, minha neta. Sabe? E profetizar o futuro deles. Eu profetizo que você será uma bênção, que você crescerá em saúde, em sabedoria, que você formará uma família abençoada, que você terá filhos e filhas ungidos e consagrados ao Senhor, que você será um pai feliz, uma mãe feliz. Puxa vida, glória a Deus, glória a Deus. Estou mostrando a você o José, o grande governador do Egito, valorizando a bênção do seu pai, já velho, quase nos últimos dias de vida, a bênção para ele e a bênção para os filhos dele, os netos de Israel. Preocupado com a bênção da mão direita, com a bênção da mão esquerda, com a bênção do mais velho, com a bênção do caçula. Antigamente, que diga lá o Jacó, né? E o irmão dele, eles brigavam pela bênção. Jacó e Esaú brigavam pela bênção do pai. O que o Noé falou sobre a vida de Cã, pai de Canaã, falou sobre a vida de Sem e de Jafé, aconteceu. Voltando ao Jacó, antes de morrer, o Jacó chamou seus 12 filhos e falou um por um, abençoou um por um e disse o que ia acontecer na vida de um por um. Isso é muito importante. É muito importante que os avós, os pais, os tios, os mais velhos voltem a abençoar e a proferir essas palavras de bênção para a vida dos seus netos e para a vida dos seus filhos. Não abra mão disso, porque isso é de suma importância. Pais, abençoe seus filhos. Eu sei que hoje as coisas são muito corridas, as coisas mudaram bastante, mas isso aqui tem que voltar. A bênção faz toda a diferença. E eu tenho poder para abençoar. A bênção que eu libero para os meus filhos é bênção. Quando eu os abençoo, verdadeiramente eles estão abençoados. Todo pai tem esse poder, toda mãe tem esse poder, no nome de Jesus. Esse mês de outubro, semana que vem, vai ser Dia das Crianças. Então, Dia das Crianças. Pois que esse mês de outubro seja um mês de bênção para elas. Que bênção? A bênção do pai, a bênção da mãe, a bênção do avô, a bênção do tio, a bênção do pastor, a bênção, em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Ó Santo e poderoso Deus de Israel, eu te agradeço pela oportunidade, te agradeço por esse momento, te agradeço por poder falar disso. Abençoo todos os que me ouvem, porque os que estão debaixo da minha autoridade espiritual, mais do que nenhum outro, acima de todos, podem receber essa bênção, pois eu libero a cada um deles. Eu os abençoo, Igreja do Pleno, ministérios dessa igreja, o amor e a graça que está aqui, o louvor e a adoração, os remanescentes. Eu abençoo cada um de vocês para que vocês recebam do Senhor sabedoria, para que vocês tenham um mês de outubro de prosperidade, saúde, vitória e paz, para que o final do ano de vocês seja extremamente bem-sucedido e que os próximos anos sejam um melhor do que o outro e o outro melhor do que o outro, de glória em glória e de graça em graça. Eu os abençoo com a unção do Espírito Santo para que ela repouse sobre vossas vidas. Repreendo da vida de vocês todo o mal e abençoo para que desfrutem de paz, de espírito, de salvação e alegria na alma e de uma vida bem-sucedida aqui na terra em todas as áreas. Abençoo a obra das mãos de vocês para que elas prosperem. Eu consagro meus filhos, Mateus, sua esposa Giovana, que é igual uma filha, meu filho Pedro, e cada pai abençoe seu filho, abençoa meus sobrinhos, minhas sobrinhas, abençoa meus cunhados, minhas cunhadas, eu abençoo todos aqueles que fazem parte da minha família, da igreja e das famílias das pessoas da igreja, da família da minha nora, das minhas cunhadas, do meu cunhado. Senhor, eu abençoo a vida deles, abençoo meus pais, e recebo deles a bênção. Abençoo os membros da igreja e profetizo na bênção do Senhor o favor de Deus para esse fim de 2025, para esse final de ano e para os próximos que virão. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.
É dia de bênção, é mês de bênção. É dia de abençoar, é mês de abençoar. Forte abraço, Deus te abençoe. Graça e paz.